túmulo está vazio, a pedra rolou, Ele está entre nós. O túmulo está vazio, a pedra rolou, Ele está entre nós. Ele está entre nós. Cristo está entre nós. Ele está entre nós. Cristo está entre nós. Aleluia, aleluia. Ele está entre nós. Aleluia, aleluia. Ele está entre nós. Ele venceu a morte, sua vida ressurgiu. Cristo ressuscitou. Ele venceu a morte, sua vida ressurgiu. Cristo ressuscitou. Ele está entre nós. Cristo está entre nós. Ele está entre nós. Cristo está entre nós. Aleluia, aleluia. Cristo ressuscitou. Cristo ressuscitou. Aleluia, aleluia. Cristo ressuscitou. Aleluia, aleluia. Cristo ressuscitou. Aleluia, aleluia. Cristo ressuscitou. E é isso que eu vim testemunhar hoje. Cristo ressuscitou. Somos testemunhas da ressurreição de nosso Senhor. E o que nos torna testemunhas da ressurreição é justamente o batismo no Espírito Santo. Fomos batizados, em primeiro lugar, o batismo sacramental, os sacramentos que nós recebemos. Mas o batismo no Espírito Santo potencializa esse anúncio da ressurreição de Cristo. Porque para anunciar Cristo vive, Cristo reina, eu preciso experimentar. Eu preciso provar desta ressurreição em minha vida, das diversas formas que a igreja nos indica. Nesse tempo pascal, por excelência, é tempo de ouvir a palavra do ressuscitado. De ouvir, mas ouvir atentamente, como diz Bento XVI. A ouvir atentamente, não desatento, não distraído, não como se aquela palavra não fosse verdade, não como se aquela palavra fosse uma palavra qualquer, mas ouvir atentamente o ressuscitado. Esse tempo pascal é o tempo propício para isso. Vamos tomar o evangelho de hoje, que nos fala justamente desta presença do ressuscitado, do Senhor Jesus, que está vivo e reina no meio de nós. Vamos abrir o Evangelho de São Lucas, capítulo 24, 34 ao 49. E estes confirmaram: realmente o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então os dois relataram o que acontecera no caminho e como o haviam reconhecido ao partir o pão.
Enquanto ainda falavam, o próprio Jesus apresentou-se no meio deles e lhe disse: a paz esteja convosco. Eles ficaram assustados e cheios de medo, pensando que estavam vendo um espírito, em outras traduções, um fantasma. Ele, porém, disse: por que estáis perturbados? E por que essas dúvidas no coração? Vede minhas mãos e meus pés, sou eu mesmo. Tocai em mim e vede. O espírito não tem carne nem ossos, como podeis ver que eu tenho. Dizendo isso, mostrou-lhes as mãos e os pés. Mas eles ainda não podiam acreditar, tanta era a sua alegria e sua surpresa. Então Jesus disse: tendes aqui alguma coisa para comer? Ofereceram-lhe um pedaço de peixe assado, e ele o tomou e comeu diante deles. Depois disse-lhes: são estas coisas que eu vos falei quando ainda estava convosco. Era necessário que se cumprisse tudo o que está escrito sobre mim na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então, abriu-se-lhes a inteligência para entenderem as Escrituras e disse-lhes: assim está escrito, o Cristo sofrerá e ressuscitará dentre os mortos ao terceiro dia. E em seu nome será proclamado o arrependimento para o perdão dos pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. Vós sois as testemunhas dessas coisas. Eu enviarei sobre vós o que meu Pai prometeu. Por isso, permanecei na cidade, até que sejais revestidos da força do alto. E essa força do alto chama-se Espírito Santo de Deus, que potencializa o anúncio do Evangelho e da Boa Nova. Porque Jesus falou: permanecei na cidade até que sejais revestidos. Os apóstolos estavam com medo, os apóstolos estavam apavorados pela perseguição. Tanto que Jesus entrou no ambiente onde eles estavam com as portas fechadas, porque eles estavam com medo. Assim como nós, muitos de nós, estamos com portas fechadas em nossas casas por conta desta pandemia. Mas eu tenho que lhe dar uma notícia maravilhosa. O Cristo entra na sua casa com as portas fechadas. Tanto as portas da sua paróquia, quanto as portas da sua casa. Ele entra, porque Ele está vivo. E nesse tempo de pandemia, somos chamados a ser testemunhas da ressurreição dentro dos nossos lares. Não nos impacientando com esse tempo difícil, mas cultivando dentro de nós a esperança no Senhor que vive. E proclamar isso em meio à pandemia, em meio aos sofrimentos da nossa vida, em meio às dificuldades, em meio às doenças. Não perder a fé nesta realidade. O Senhor vive e reina. Ele está no meio de nós. Ainda que as portas das igrejas e das nossas casas estejam fechadas, para Ele não há barreira. Ele entra. Se você abre o coração, se você coloca em ação a sua fé no ressuscitado, Ele entra. Precisamos realmente fazer dos nossos lares, nesse tempo de pandemia, um foco da graça de Deus. Colocar fogo no nosso lar.
colocar o fogo do ressuscitado em nossos lares, pela oração, pela escuta da palavra, pelos sacramentos online ou não, porque às vezes você está impossibilitado de participar de uma Santa Missa presencialmente, mas você não está impossibilitado de experimentar o Cristo ressuscitado dentro do seu lar. Graças a Deus, o Senhor nos deu estes meios de comunicação para chegarmos até você com o Cristo ressuscitado e testemunhar. Ele vive, Ele é o Senhor. Ele nos arrancou da morte, Ele nos arrancou do pecado, de uma vida de trevas, para que passássemos para uma vida nova. E nada, nenhum acontecimento pode impedir a entrada do Cristo ressuscitado em sua vida. E nesse evangelho nós vemos, o Senhor chegou no meio deles e lhes disse: a paz esteja convosco. Eles ficaram assustados, cheios de medo, achando que era um fantasma. E aqui é muito importante a gente não confundir ressurreição, a ressurreição de Cristo, com outras ressurreições. Por exemplo, no Evangelho nós vemos que Jesus ressuscitou o filho da viúva de Naim, ressuscitou Lázaro, ressuscitou a filha de Jairo, para que eles retomassem a sua vida terrena. A igreja nos ensina que a ressurreição de Cristo não é essa, para retomar a vida terrena. Mas Ele assumiu um corpo glorioso, o seu corpo foi transformado num corpo glorioso, que podia ser tocado. Tanto que ele diz assim: vede as minhas mãos. Para Tomé, ele ainda diz: toca aqui nas minhas chagas gloriosas, larga a mão de ser incrédulo. O ressuscitado podia ser visto, podia ser tocado, e o ressuscitado se fez ver. Então foi uma aparição, não foi um fantasma. Também aqui é preciso distinguir uma coisa, que também a igreja nos ensina: que aparição é diferente de visão. Os santos, eles viram, tiveram a visão, como Santa Faustina, que nós vamos celebrar semana que vem, aliás, domingo que vem, a festa da misericórdia. Santa Faustina, ela teve a visão de Jesus. Mas as aparições, quem viveram, quem vivenciaram, quem vivenciou, foram os apóstolos. E nós herdamos esta fé dos apóstolos. Por isso, eu e você podemos dizer com certeza: eu sou testemunha da ressurreição de Cristo. Jesus vive e eu sou testemunha. Eu experimento essa ressurreição de Cristo em cada missa celebrada. Cada missa é uma mini Páscoa, podemos dizer assim. Nós passamos de uma vida velha para uma vida nova. Nós passamos de uma vida desregrada para uma vida ordenada em Cristo Jesus. Então Ele ressuscitou, minha gente. Vamos viver dentro dessa alegria que vem da fé do ressuscitado. Veja aqui nesse evangelho, eles ficaram tão contentes, tão perturbados, que eles nem conseguiam acreditar. É bom demais para ser verdade, não tem uma frase assim? Eles ficaram tão perturbados com aquela aparição de Jesus ressuscitado. Não foi uma visão, foi uma aparição, que eles ficaram: meu Deus, será que... belisca aqui para ver se é verdade. Então, minha gente, a alegria que vem da ressurreição é uma alegria que parte da nossa fé. Não parte dos acontecimentos da nossa vida. Eu sempre digo isso. Se na sua vida você não tem motivo nenhum para se alegrar,
Hoje de manhã, conversando com minha mãe, até me fiquei perturbada, esqueci em casa tudo que eu escrevi para falar, louvado seja Deus. E ela me falando a respeito dos exames, entreguei a Cristo ressuscitado, disse a ela, Ele caminha conosco. Eu digo para você, se na sua vida você não tem motivo nenhum humano para se alegrar, está desempregado, está com dívidas, está vivendo a dor, e é uma dor real, da perda dos seus entes queridos, e precisa chorar essa perda, porque se não chorar agora, vai explodir depois. Precisa viver esse luto. Talvez você esteja vivendo uma dor lancinante de um ente querido que está doente, como eu estou vivendo uma dor lancinante da minha mãe enferma. Talvez você, olhando a sua vida assim hoje, não tenha motivos para se alegrar. Mas eu quero testemunhar com a minha vida um motivo. Cristo vive e reina, e Ele é a nossa esperança em meio a tudo isso. Em meio às portas fechadas das nossas igrejas, em meio às portas fechadas da nossa casa, o ressuscitado entra. Mas eu preciso abrir os meus olhos e a minha inteligência para entender. Eu preciso pedir ao Espírito Santo que Ele abra os meus olhos, a minha inteligência, para eu entender todo esse mistério. E cultivar dentro de mim uma alegria que não vem desse mundo, que não vem das situações, que não vem das pessoas. Como diz São Paulo, alegrai-vos sempre no Senhor. Alegrai-vos. E o detalhe, no Senhor. Paulo que foi preso, foi açoitado, Paulo que sofreu até para testemunhar esta ressurreição, nunca perdeu a alegria, porque o centro da vida de Paulo era Cristo ressuscitado. O centro da fé de São Paulo era Cristo ressuscitado. Qual é o centro da sua fé? Se for somente nos milagres do Cristo ressuscitado, se for somente nas graças que você quer alcançar, eu convido você a dar um passo além disso. A centrar a sua fé no Cristo ressuscitado, independentemente de graças, bênçãos e dos milagres e prodígios que Ele possa realizar. Porque se Cristo ressuscitado não for o centro da nossa fé, nós vamos nos curvar diante da dor. Nós vamos nos curvar diante dos problemas. E ao invés de adorarmos a Deus, vamos nos dobrar diante dos desafios, dos problemas, das dores que vão se apresentando em nossas vidas. Somos chamados a dar um passo além. Muitas pessoas perguntam, eu não sei como é que você consegue sorrir, ficar feliz em relação a essa situação da sua mãe. Eu digo muito simples, Cristo ressuscitou. Ele anda comigo e eu ando com Ele. A fonte da minha alegria não está nos acontecimentos da minha vida. Claro, se vier alegria vindo dos fatos da minha vida, melhor. Mas se não vier, minha alegria é estar em Deus. Não existe tristeza pior na vida de alguém do que perder o olhar do Cordeiro. Do que perder a direção. Eu já perdi muitas vezes o caminho. E pela graça de Deus, Ele me fez retornar em cada confissão sacramental. Ele me fez retornar. E não existe tristeza pior, mais lancinante, dolorosa,
do que viver longe de Deus, do que não ouvir a Deus, do que não obedecer aos seus mandamentos e ter uma vida terrível, destruída. Isso sim é terrível. É terrível uma pessoa que não tem fé no ressuscitado. Por quê? Porque ela sofre. Sofre até desnecessariamente. Porque não tem em que se apoiar, em quem se apoiar. Não é que ela não tenha, ela não sabe que ela pode se apoiar no Senhor. Ela não sabe que diante daquela situação dolorosa em que ela vive, existe um Salvador. Existe aquele que pode sustentá-la em meio a este sofrimento. E eu estou falando porque eu experimento esse sustento do ressuscitado em meio aos meus sofrimentos. De não poder ir ver minha mãe nesta pandemia. E de tantos outros que eu poderia aqui narrar para você, mas não é o caso, porque eu não vim falar de sofrimentos, eu vim falar da ressurreição. Eu vim falar da vida que vence a morte. Eu vim lhe falar da vida que nos enche de uma força nova, de uma coragem nova a cada dia. A força que me move a estar aqui testemunhando para você. Vale a pena crer. Testemunhando para você, Cristo ressuscitou. Ele vive. Isso não é uma teoria, diz o Papa. Não é uma teoria, não é uma ideologia, não é uma filosofia. A ressurreição de Cristo. A ressurreição de Cristo aconteceu historicamente e se atualiza hoje em sua vida a cada celebração eucarística. Jesus vive na sua palavra. Como eu dizia, o tempo pascal é tempo de ouvir atentamente a palavra de Deus. Ouvir. Às vezes nós queremos falar e apresentamos a Deus nos nossos momentos com Ele uma pauta de coisas. Não é que é errado apresentar os pedidos, não é que é errado pedir, não é isso. Mas às vezes nós não experimentamos a ressurreição porque nós queremos falar, pedir. E não experimentamos uma relação de intimidade com o ressuscitado. É isso que Jesus quer de você. É isso que Jesus quer de mim, de cada um de nós. Uma experiência concreta a cada dia com Ele. Ouvindo a sua palavra. Escutando a sua palavra. E experimentando os frutos da ressurreição no coração, na vida. Mais do que dizer Cristo vive, eu preciso ser uma testemunha desse Cristo vivo e vivido. O Carisma Canção Nova nos proporciona esta realidade de mais do que ensinar coisas sobre o Cristo, comunicar a vida que nós recebemos. O Papa Bento diz isso. Precisamos receber esta vida e oferecer ao mundo o Cristo ressuscitado, esse Jesus ressuscitado. Para isso precisamos receber. Aqui no finalzinho desse evangelho o Senhor diz: eu enviarei sobre vós o que meu Pai prometeu. O que o Pai prometeu? O derramamento do Espírito Santo. Por isso permanecei na cidade, até
que sejais revestidos com a força do alto. Não é lindo isso? Deus não nos deixa sozinhos. Ele caminha conosco. Eu me lembro que quando eu descobri que minha mãe teve câncer, eu vivi uma das experiências mais lindas com o Cristo ressuscitado, na primeira vez em que ela teve câncer, que ela ficou 9 anos sem ter nenhum sinal do câncer. Agora, há 2 anos atrás, que veio a reincidência. Mas durante 9 anos, o Senhor colocou a mão sobre aquela ferida. E a música que surgiu daquele momento foi justamente uma música que fala isso. Deus caminha comigo, Deus é meu grande amigo, Ele é mais forte, um abrigo. Vamos pegar o tom? Vamos lá? Deus, cante comigo, caminha comigo, Deus é meu grande amigo, Ele é mais forte, um abrigo. Ele caminha comigo, Ele é mais forte, um abrigo. Ele caminha comigo, nele eu posso confiar. A minha reação, quando eu soube disso, que minha mãe estava com câncer pela primeira vez, foi esta: Deus caminha comigo, Deus é meu grande amigo, Ele é mais forte, um abrigo. Ele caminha comigo, uma certeza tão grande. Ele é mais forte, um abrigo. Ele caminha comigo, nele eu posso confiar. E eu me lembro que minha mãe, era uma noite de ano novo, até estava os fogos lá na casa dela, disse: você está compondo? Eu fiz, tô. Está surgindo. E esse refrão na minha cabeça: Deus caminha comigo, Deus, vai, é meu grande amigo, Ele é mais forte que essa doença, Ele é mais forte que acontecimentos que podem colocar a gente para baixo. Ele é mais forte que tudo isso. Ele venceu a morte, venceu a dor, venceu todas as coisas e vence. Ele é mais forte, confie. Ele é mais forte, um abrigo, mais forte que essa dor dentro de nós. Ele caminha comigo, com você também. Ele é mais forte, um abrigo. Ele caminha comigo, nele eu posso confiar. Eu tive e tenho uma confiança pela graça de Deus no Senhor, que não me fez desistir dele em nenhum momento da minha vida. Esse é um efeito da ressurreição. É um efeito de Cristo ressuscitado. Quando nós olhamos os acontecimentos da nossa vida, difíceis, dolorosos, lancinantes, que corta a alma, que nos decepciona, mas nós proclamamos: apesar de tudo isso, eu creio, Senhor, mas aumentai a minha fé. Eu creio que em meio à dor, em meio ao sofrimento, o Senhor caminha com cada um de nós, como caminhou com os apóstolos, quando eles estavam tristes, quando eles estavam decepcionados, quando eles estavam amargurados, quando eles tinham perdido a esperança, quando eles estavam cheios de dúvidas, porque Jesus apareceu no meio deles no momento onde eles estavam assim.
o Senhor chega na nossa vida quando estamos tristes, decepcionados, quando estamos alegres. É bom demais para ser verdade, como os apóstolos. E isso é que deve nos sustentar. Dói? Dói. Difícil? Lá. Muito. Só que eu não posso me dobrar. Só que eu não posso assinar um atestado de desistência da minha vida. Eu não posso finalizar a obra que Deus começou em mim desistindo. Pelo contrário, por causa da ressurreição, por causa do ressuscitado e desta presença viva de Jesus, aí é que eu avanço. Aí é que eu me levanto. Porque esta força não vem de mim, não vem de você. Vem daquele que venceu a morte. Então não é uma força qualquer, não é um poder qualquer que nos levanta da depressão. Não é um poder qualquer que consola você na hora da dor, que faz com que você aceite com resignação aquilo que você não pode modificar, a morte de um ente querido, uma doença terrível que atingiu sua casa, esse problema que nós estamos vivendo mundialmente. Inclusive hoje estamos vivendo nesse tempo a campanha de oração pela pandemia, pelo fim da pandemia. Sabe o que Cristo ressuscitado faz com que eu experimente em meio a tudo isso de ruim que tem acontecido no mundo e até na minha família? É como se eu estivesse navegando na Arca de Noé. Um dia a pombinha vai chegar com um raminho de oliveira dizendo: a tempestade passou. Enquanto isso, navegue nas águas do Espírito Santo. Enquanto não passa essa tempestade, navegue nas águas do Espírito do ressuscitado. E ressuscite com Ele. E para ressuscitar com Ele, é preciso buscar as coisas do alto. Buscar as coisas do alto significa buscar o poder e a força de Deus em primeiro lugar, para vencer cada um dos desafios. Não seja fraco. Não seja fraca. Ser fraco é uma escolha. Eu posso escolher ser fraca. Como? Me fechando em meu quarto, perdendo as esperanças no Senhor, dizendo: não vou mais viver a missão, eu agora vou chorar a minha dor. Vou me fechar no meu mundo e chorar a minha dor, e não quero saber mais de ganhar almas para Cristo. Já pensou que horror? Que terrível? Eu posso escolher ser fraca, mas eu escolhi buscar a força do alto. Porque antes de eu escolher, Cristo me escolheu. Cristo te escolheu. Você tem dúvida de que Cristo te escolheu? Então viva como escolhido. Viva como escolhida. Se apoiando nesta força que ressuscita, neste poder de Deus que nos ressuscita a cada dia. Que traz vida em meio ao definhamento, como diz Bento XVI, em meio à morte, ao definhamento, nós cristãos somos chamados a levar a vida do ressuscitado. Por isso que nós entramos todos os dias na sua casa para dizer isso. Cristo ressuscitou, tem uma esperança. Você tem uma esperança, sua vida tem jeito. Ele ressuscitou. Talvez você esteja aí afundado num problema que não tem solução.
Humanamente não tem solução. Nosso pai fundador sempre diz, a solução está no coração de Deus. Cabe a nós buscá-lo. Cabe a nós ouvi-lo. Cabe a nós obedecê-lo. Quanto mais a gente obedece a Cristo, quanto mais a gente obedece a Deus, mais as vitórias dele vão acontecendo em nossas vidas. Aquele que obedece a Deus já é um vitorioso. Por isso não temas. Eu vou repetir a frase que Jesus ressuscitado disse aos apóstolos para você. A paz esteja convosco. A paz esteja com você. Tenha paz em Cristo Jesus. Não deixe que o mundo, os acontecimentos, as notícias, a pandemia, as portas fechadas, tire a sua paz. Porque, como eu disse no começo, nem as portas fechadas das igrejas podem impedir o ressuscitado de entrar em sua vida, de entrar no seu coração, de entrar na sua família, de entrar na situação dolorosa que você está vivendo. Nada pode impedir o poder de Deus. E quando a dor quer machucar o seu coração, como a dor da enfermidade da minha mãe machuca o meu coração, eu posso estar de cara boa, porque o Espírito faz com que eu tenha cara boa, mas o coração dói. E eu tenho certeza de que Cristo está cuidando de tudo. E não é assim, Cristo está cuidando de tudo, não estou nem aí. Não, não é isso não. Ele ressuscitou. Ele vive. Ele tem o controle e o comando de todas as coisas. Nada foge ao controle dele, nada. Nada passa despercebido. E nós podemos receber esse Cristo na palavra, na comunhão espiritual que chega até você pelos meios de comunicação. Por isso, a paz esteja com você. A paz esteja em seu coração. E se a dor quer machucar o seu coração, segura no ressuscitado. É Ele mesmo quem diz: eu estou vivo. Vede minhas mãos, meus pés. Um espírito não tem carne. O corpo glorioso de Jesus, Ele dizendo, manifestando que Ele não era um fantasma. Era o corpo dele mesmo, ressuscitado, com outra aparência. Um espírito não tem carne nem ossos, como podeis ver que eu tenho. E mostrou-lhe as mãos e os pés. Mas que engraçado, eles ainda não podiam acreditar. Talvez você esteja assim, por mais que a gente diga, Ele vive, Ele ressuscitou. Talvez as decepções da sua vida tenham massacrado tanto você, que fica difícil até você acolher a mensagem da ressurreição. Por isso, sabe o que nós vamos fazer agora? Pedir o Espírito Santo. Pedir o Espírito Santo para que Ele venha nos revestir da força do alto. E venha arrancar dos nossos olhos toda venda. Para que vejamos o ressuscitado. Vamos pedir ao Espírito Santo que Ele venha nos batizar. Porque pelo batismo sacramental nos tornamos testemunha da ressurreição. Mas pelo batismo no Espírito nós anunciamos. Ele vive, Ele reina. Vamos elevar os nossos braços e vamos pedir ao Espírito Santo que venha sobre nós. Vem, Espírito Santo,
Vinde nos tocar, vai pedindo. Vem Espírito Santo, vinde nos batizar nesta manhã. Vinde nos revestir desta força que precisamos para crer em meio ao sofrimento, em meio às mortes que têm acontecido. Não estamos minimizando as mortes nem os problemas do mundo, mas nós queremos, Espírito Santo, apesar de tudo, viver a nossa fé e viver da fé. Sim, Espírito Santo, vem nos batizar. Vai soltando a sua voz, meu irmão, minha irmã. Você que está fraco, você que está angustiado, você que está aflito, preocupado, você que está como os apóstolos, com medo, com dúvidas, de portas fechadas. Nada impede que o ressuscitado entre agora em sua vida. Por isso, solta a sua voz agora, se abra ao Espírito Santo. Como ele mesmo disse, descerá sobre vós o meu Espírito e sereis minhas testemunhas. Vai orando e deixando que esse derramamento desta força do alto, que esse revestimento do poder de Deus aconteça agora com você. Solta a voz, ore, deixa o Espírito orar em você. Mesmo você que nunca rezou assim, se deixe tomar pela força do ressuscitado, pela luz do ressuscitado. Batiza-nos, Senhor. Abre a nossa inteligência, ó Deus, com teu Espírito. Somos tardos para entender, somos lentos para perceber a tua presença em meio às dores. Sim, derrama, ó Pai, o teu Espírito, Pai das misericórdias. Derrama em nome de Jesus o teu Espírito Santo sobre todos nós, sobre os jovens, sobre as crianças, sobre os idosos, sobre os doentes, sobre os desempregados, sobre aqueles que estão com medo. Derrama, Senhor, derrama, ó Pai, o teu Espírito e tudo será criado. Hoje o céu se abre para derramar sobre os corações toda graça